Pessoal, boa noite. Professor Gabriel Yasbeck aqui no nosso curso de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos estar falando da seção 2.3 do nosso livro texto, que é sobre problemas clássicos de inteligência artificial. Os assuntos abordados nessa aula serão problemas clássicos da inteligência artificial, conceitos de consciência e superinteligência, realidade virtual e realidade aumentada. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é sobre os problemas clássicos de inteligência artificial. Então, existem campos, existem tipos e campos de problemas que a gente sabe que são mais adequados de serem resolvidos através da inteligência artificial. Um deles, por exemplo, é a tomada de decisões em ambientes complexos e incertos. Então, há problemas em que o conjunto de estados possíveis para um agente forma um ambiente complexo permeado pela incerteza. E como a gente viu anteriormente, o que são os estados? Baseado nas percepções do agente sobre o ambiente, existem regras que vão levar o agente a tomar de decisões que vão transformar os estados em que o agente se encontra. Então, a tomada de decisão que visa o melhor resultado possível em um ambiente permeado de incerteza é um dos problemas mais clássicos da inteligência artificial. Por exemplo, o algoritmo desenvolvido para jogar xadrez, onde o mesmo tem que definir o movimento que levará o agente ao melhor estado. É um ambiente complexo, porque há várias possibilidades de jogadas e cada peça ela possui, cada elemento do xadrez ele possui movimentos diferentes e que o agente ele tem que percorrer todos esses movimentos possíveis e ver qual que é a tomada de decisão que irá beneficiá-lo mais em prol do seu objetivo. Então existe um programa chamado Stockfish, que ele foi desenvolvido através da inteligência artificial, que ele teve um desempenho no jogo de xadrez significativo melhor do que os 10 melhores jogadores de xadrez do mundo. Então, o Stockfish é a prova que a inteligência artificial já superou o ser humano com folga em jogar xadrez, que é um campo que você tem que tomar a melhor decisão possível com base em informações que você vai recolher das posições das peças no xadrez. Então, é uma tomada de decisão num campo, num ambiente complexo e cheio de incertezas, Um outro campo em que a inteligência artificial vem sendo utilizada muito é o reconhecimento de padrões sensoriais. Então, o reconhecimento de padrões através de sensores, em especial de visão e adição, é uma área em que os seres orgânicos são imensamente superiores aos cibernéticos. Ainda assim, ainda os seres orgânicos sendo muito superiores aos cibernéticos, a inteligência artificial vem se desenvolvendo muito nesses campos e cada vez mais aprimorando os algoritmos dele. Então, o reconhecimento de imagem através de sistemas cibernéticos, que a gente chama de visão artificial, e o reconhecimento de sons, que nós chamamos de audição artificial, são dois dos problemas clássicos da inteligência artificial que mais têm se beneficiado com o desenvolvimento da mesma. Um exemplo, então, da visão artificial é o Face ID, que é o sistema de reconhecimento facial da Apple. Esse sistema ele tem incríveis taxas de falso positivo de 1 em 1 milhão. Significa que em 1 milhão de vezes que o usuário tenta desbloquear o celular utilizando a visão artificial, em apenas uma dessas 1 milhão de vezes, o celular permite, o programa, o algoritmo permite que o celular seja desbloqueado quando ele não deveria ser. Então é uma taxa assim absurdamente baixa e que prova a eficiência da inteligência artificial no campo da segurança e da cibernética. Quando a gente compara com uma outra solução que vem sido muito mais utilizada, que é a leitura de digitais, a taxa de falso positivo na leitura digital é de 1 a cada 50 mil tentativas. Então a gente vê o tanto que é superior o campo da visão artificial nesse ponto. E aqui tem um exemplo de como funciona. Simplesmente, o que são os sensores? É a câmera do celular que vai escanear a face da pessoa e comparar com os padrões das faces que são permitidas utilizar esse telefone. Então é assim que funciona o Face ID da Apple. Um outro campo onde é muito utilizado a inteligência artificial é o processamento de linguagem natural. Então o processamento de linguagem natural ele é a área da inteligência artificial que estuda as interações entre computadores e linguagens humanas, ou seja, sistemas cibernéticos que conseguem conversar com o ser humano, ler textos em linguagem humana, interagir com isso, buscar aprendizado, eles são parte de processamento de linguagem natural, como nós já vimos nas unidades anteriores.
Inicialmente, esse tipo de problema ele era tratado apenas com abordagem simbólica, que nós também já vimos, mas hoje, com o desenvolvimento das redes neurais, as redes vêm substituindo a abordagem simbólica. Então, nós temos utilizado o processo de subsimbólico para processamento de linguagem natural também. Qual que é a vantagem de usar redes neurais? É o aprendizado que o algoritmo tem capacidade de fazer. Então, você consegue aprimorar sempre esse reconhecimento da linguagem natural através de amostras de treinamento antes de colocar o algoritmo para operação. Então, por isso que o enfoque subsimbólico vem substituindo o simbólico. Um exemplo de processamento de linguagem natural é o assistente digital do Google, OK Google. Como que ele funciona? Você capta a voz do usuário através de sensores, que são os microfones, e otimiza esse dado que você capturou para enviar para um algoritmo para fins de transmissão. Esse comando otimizado, então, ele é transmitido para a porção da solução que se encontra na nuvem, ou seja, existe um servidor na nuvem que vai processar esse sinal da voz otimizado e a partir do processamento desse sinal é extraído a informação e devolvido para o telefone sob a forma de texto para o smartphone, que então irá executar esse comando. Então, basicamente, quando a gente vem nesse fluxo aqui, você vai falar para o celular, então aqui é a parte onde que o celular capta a sua voz. Ele tem um algoritmo de otimização, que está nesse NLP aqui. Ele manda para o servidor, que está na nuvem, no local remoto, que vai verificar o que você quis dizer com esse sinal otimizado e devolver para o seu celular em forma de texto, na linguagem natural. Então, basicamente, é assim que funciona o OK Google. O outro campo de problemas clássicos em que a inteligência artificial se sobressai é campos onde necessitam haver aprendizado, né? Então, os problemas de aprendizado, eles são alicerce para a solução de qualquer outro problema do campo de estudo da inteligência artificial. Então, ele é a base, o aprendizado ele é a base para os campos de estudo da inteligência artificial. Os processos de aprendizado eles são fundamentais a todas as soluções de inteligência artificial devido à natureza heurística desse campo e a necessidade de se construir a solução incrementalmente. O que é isso? A cada informação que você vai adquirindo no seu sistema, no seu campo de tomada de decisão, você vai ter que ir melhorando a acurácia dessa solução. Você vai ter que ir ensinando o seu algoritmo, né? Assim como nós vimos na sessão passada, que a busca heurística ela vai buscando nós nas árvores lá de tomada de decisão e ela vai aprendendo para saber qual nó vai se aproximar mais daquela solução. Então, todos os campos da inteligência artificial que tem necessidade, que tem a natureza heurística, vai se beneficiar muito com o aprendizado, né? Esse tipo de problema de aprendizado ele também era tratado como simbólico, mas atualmente o enfoque dominante nessa área de aprendizado é os métodos subsimbólicos das redes neurais. Então, sempre que nós quisermos falar de algoritmos com capacidade de aprendizado, a gente pensa primeiro em redes neurais, tá? Um exemplo dessa área é a solução de preenchimento automático do QuickType da Apple. Como funciona o QuickType? Essa solução ela é capaz de aprender com os textos digitados pelo dono do aparelho para tentar prever a próxima palavra a ser digitada, né? Então, como a gente está vendo aqui, o usuário ele começou a digitar a palavra beisebol e aí o algoritmo já interpreta o que ele estava querendo dizer e já dá sugestões de preenchimento para que o usuário tenha que depender menos esforço na hora de digitar uma mensagem de texto. Então, esse é um campo do aprendizado, né? Em jogos de computador, por exemplo, é fundamental termos componentes de tomada de decisão, uma vez que o computador tem que tomar a melhor decisão disponível para fazer a melhor jogada. Esse tipo de decisão ela é aplicada não só aos jogos de tabuleiro, mas também aos jogos de ação em que o computador controla os inimigos. Ou seja, você pode aplicar algoritmos de inteligência artificial para que os inimigos controlados pela máquina, vamos dizer assim, controlados pelo computador, eles tenham inteligência. Então, a gente tem um exemplo aqui, quando a gente vê um avatar sendo controlado pela inteligência artificial, ele está escondendo atrás da caixa para evitar ser visto pelo jogador. Isso tudo são exemplos de tomadas de decisão que o algoritmo tem que tomar baseado nas informações que ele está percebendo do ambiente. Por exemplo, o jogador está aqui em cima, ele tem certo campo de visão
e o seu algoritmo de inteligência artificial está tomando a decisão baseada nessas informações, que é mais seguro ele ficar atrás dessa caixa para não ser visto, né? É o campo de tomada de decisão, ok?